Estamos dando início aos procedimentos de plantio de árvore definitivo, onde nós vamos estar utilizando uma máquina agrícola devido às condições do terreno serem um terreno muito duro, compactado. Vamos usar uma broca para ajudar na confecção das covas. Vamos estar fazendo a mistura no solo com compostos, adubo, o plantio da árvore e o tutoramento da mesma. Aqui nós vamos demonstrar um dos aspectos que pode ocorrer quando a gente usa um processo mecanizado para abrir as covas, que seria a compactação das bordas da cova. Então, se nós focarmos aqui dentro da cova, nós vamos poder observar que pelo movimento da cova foi feito aqui uma compactação do solo, o que vai dificultar muito o desenvolvimento da estrutura de raízes da árvore. Então, para corrigir isso aqui nesse caso, nós vamos ter que entrar manualmente, quebrando essa parede que foi feita para poder deixar o terreno com um aspecto mais favorável para o plantio. Então o trabalhador vai pegar uma ferramenta que corte o solo e vai substituir essa parede, aumentando a cova, o que de certa forma é benéfico também para o desenvolvimento da planta, da muda. Então ele vai fazer esse processo em toda a circunferência da cova. Agora nós estamos entrando na fase de preparo do solo da cova para o plantio. Aqui nós vamos estar trabalhando com uma mistura de 2/3 do volume a ser usado de matéria orgânica e 1/3 do solo original do terreno, para deixar o solo bem enriquecido. Também nós vamos usar um adubo básico, uma adubação básica de plantio com 10-10-10, aproximadamente 100 gramas, e 100 gramas de fosfato também para poder reforçar o enraizamento da muda. Nós vamos mostrar como se faz a mistura e o preparo da cova para o recebimento da muda. Vamos apresentar os materiais que temos à disposição para o enriquecimento de solo com matéria orgânica aqui na região. Nós temos um composto orgânico industrializado, que é comercialmente vendido. Nós temos a bagana, um subproduto da produção de carnaúba, e nós temos também a palha de arroz, que também é um subproduto agrícola. Então nós aproveitamos todo esse material para acrescentar ao solo e melhorar as condições de matéria orgânica do solo. Então, agora nós vamos misturar na proporção de 2 de matéria orgânica para 1 do solo original da cova. Vamos passar para o procedimento dessa mistura. Então aqui nós vamos começar o procedimento de manuseio da muda para o plantio. Vamos começar com a forma correta de transportar a muda até a cova. Então a gente não deve carregar a muda pegando simplesmente pelo tronco da planta e deixando o sistema de raiz sustentar todo o peso do torrão. Então, para não criar danos na área de torrão, a gente tenta pegar a muda sempre pela embalagem e leva até próximo do local de plantio. Tá, uma vez a planta no local, a gente vê se ela está
no nível do terreno, porque ela não pode ficar aterrada. É preferível que a muda fique um pouco acima do solo do que enterrada. Aqui a gente pode usar, para ver se está no nível, uma régua que é atravessando a cova, para a gente ver se a planta está no nível ou não. De preferência uma régua bem reta e que esteja no nível do terreno. Então aqui a gente vê que a planta está num nível bom. Aqui, para auxiliar na manutenção da água que é posta no plantio da árvore, nós estamos utilizando um gel para plantio, que é um polímero que tem a capacidade de armazenar água durante um longo período, de onde a planta também tem a capacidade de retirar essa água durante esse período. Então nós nessa etapa vamos acrescentar esse gel já preparado na água. E esse gel tem que ficar em contato com o sistema radicular da planta. Nós vamos passar então para esse procedimento. Então nós estamos despejando o gel de forma que ele entre o máximo possível em contato com o sistema radicular já existente dessa muda. Para essas covas de aproximadamente 60 centímetros de raio, nós estamos utilizando 10 litros do gel já diluído, esses 10 litros de água com 50 gramas de gel. Então, agora sim, você pode passar o procedimento do enchimento da cova com o substrato que nós misturamos. Para finalizar o processo de plantio, nós vamos fazer uma rega abundante para ter certeza de que essa planta vai estar hidratada nas próximas horas, nos próximos dias. Então nós vamos pegar a água disponível e vamos espalhar bem devagar, bem espalhado em torno de toda a coroa da cova que foi executada aqui. Essa é uma rega bem abundante, pode usar água à vontade, para que o solo realmente se hidrate e a planta possa tirar isso do solo, ter tempo de tirar do solo. E para finalizar, nós vamos fazer o tutoramento dessa muda para que ela não saia da posição de plantio. Para isso nós vamos utilizar um tutor disponível, que seria ou de madeira ou de bambu. Vai ser colocado na região da cova, fora da cova da árvore, fora do torrão da árvore. Tá? E como a gente sabe onde colocar? A gente solta a árvore e observa para que lado ela pende naturalmente. Então aqui nesse caso ela está pendendo à minha esquerda. Então eu vou trazer o tutor no sentido contrário, fincar no solo. E fazer um amarrio alto, não precisa ser um amarrio baixo nesse caso. Nós vamos usar um fitilho, aqui no caso, em 8, para não haver o estrangulamento da muda com o desenvolvimento dela, até a necessidade de trocar o fitilho novamente. Isso, tá bom, não puxa muito, não solta. Solta mais. Isso. E dessa forma nós terminamos o procedimento de plantio da muda de árvore em campo.
nós vamos entrar com o procedimento de manutenção das mudas que já foram implantadas em campo. Então essa é uma árvore que já tem praticamente 2 meses de plantio e a gente pode observar algumas características indicando a necessidade da manutenção. Então, se nós focarmos aqui a região do colo da planta, onde nós fizemos inicialmente a coroa para a manutenção da água, a gente pode ver que essa coroa já foi destruída por uma erosão, alguma chuva forte, alguma coisa que destruiu. E nós temos também a presença de algumas ervas daninhas que estariam concorrendo com a árvore na absorção da água e dos nutrientes que a gente coloca aqui para ela se desenvolver. Então, o procedimento aqui é retirar as ervas daninhas da área da cova. Por ser uma área pequena, pode ser feito manualmente. A gente refaz a coroa, o coroamento dessa cova para que ela possa ter um armazenamento de água maior quando for regada. Esse pode ser um processo feito com enxada ou com enxadão, ou se você tiver um carrinho. Ou se o solo estiver muito duro, você vai dar uma escarificada no solo para ele poder ser movimentado. Esse processo é feito ao redor de toda a árvore para que a gente possa ter esse material. Essas coroas, elas com o tempo vão ser retiradas e incorporadas ao terreno original, vamos dizer assim, né? Mas até o desenvolvimento inicial da planta é bom a gente ter esse procedimento. Uma vez reconstituída a coroa, nós vamos usar novamente a matéria orgânica que nós tivermos disponível para fazer uma cobertura de 1 centímetro a 2 centímetros para ajudar a diminuir a evaporação da água que é usada para a irrigação dessa muda. Então nós vamos pegar aqui no caso a bagana que a gente tem e vai espalhar pela coroa que foi feita com uma espessura de no máximo 2 centímetros. Criando dessa forma uma contenção maior da água que vai ser utilizada para irrigar essa árvore. Nós vamos passar então para o seguinte passo, que seria o tutor da árvore, que nesse caso a gente pode observar que o tutor saiu da posição ideal e não está ajudando aí, né, na condução da árvore. Então nós estamos liberando o tutor para poder fazer uma nova amarração. Isso, e posicioná-lo novamente, corretamente na cova. Então esse tutor tem que ser arrancado. De novo, observa-se a posição em que a árvore tende naturalmente a pender e o tutor fica do lado oposto da árvore. E sempre a atenção de não fincar o tutor na região do torrão da árvore. Fora do torrão da árvore, se for possível. Aqui eu não sei se a gente vai conseguir porque o solo está bastante duro. Uma vez fincado o tutor, ele não precisa ficar extremamente perto da árvore, porque a gente vai usar um cordão para fazer o amarrio. Nesse momento a gente aproveita também para dar uma olhada na estrutura da árvore. Então algumas brotações que vão surgindo no tronco da árvore e que a gente não deseja, porque pela forma, né, nós queremos uma árvore com uma copa alta e para essa brotação não tirar a energia do desenvolvimento do resto da copa da árvore, a gente efetua uma poda de correção, retirando os galhos indesejados. Essa poda é feita sempre com uma tesoura ou uma ferramenta de corte bem amolada e respeitando na árvore uma região que chama-se um colar de cicatrização dela, e essa poda tem que ser feita fora do colar, né, para que a planta possa efetuar
sua recuperação. Então aqui no caso nós tiramos esses 2 brotos e vamos efetuar a amarração da muda. Então, feito isso, a gente completa esse ciclo, que deve ser feito num período relativamente, tem que ser visto na época que está fazendo, para que não ocorra essa destruição, essa perda desse trabalho, né? Então o ideal é sempre manter a cova e a planta nesse padrão. Bom, aqui nós vamos fazer uma apresentação do viveiro que a gente chama de viveiro de espera, que é um viveiro que se caracteriza pelo recebimento de mudas prontas para irem ao campo. E elas ficam aqui somente o tempo necessário para que se tenha a área definitiva pronta para o plantio. Então nós recebemos as mudas e cuidamos das mudas por um período geralmente curto, onde a gente toma alguns cuidados de manutenção, como a limpeza dos potes, retutoramento das árvores que porventura precisem desse trabalho, uma poda de limpeza, adubação e coisas desse tipo que a gente vai demonstrar a seguir. O viveiro se caracteriza por uma área de circulação, tem uma área central onde a gente guarda os produtos, ferramentas, um escritório onde a gente possa fazer anotações, e as plantas são geralmente estocadas em lotes. Conforme elas vão chegando, elas vão sendo depositadas em lotes e identificadas para futuramente serem transportadas daqui. Agora nós vamos estar partindo para uma manutenção de limpeza dos vasos ou do recipiente onde as mudas que a gente deseja o desenvolvimento se encontram. Então nós temos aqui 2 exemplos de vasos que foram invadidos por plantas invasoras e que estão concorrendo com a planta original, que é a planta que a gente deseja levar para o campo. E nesse caso, então, nós vamos fazer o procedimento, nós vamos partir para a limpeza dessas embalagens para que elas voltem para o lugar delas. Então, essa primeira planta a gente pode observar que a invasora já está maior do que ela e, portanto, tem um sistema radicular grande que pode vir até a abalar a estrutura do torrão. Então, quando é um caso muito extremo, a gente corta fora a planta bem baixo para poder manter a integridade do torrão da planta original. Então aqui eu eliminei a planta invasora, tem mais algumas rasteiras, a gente arranca, tira, aproveita e faz uma limpeza na planta, já tira a folha seca que tiver, tira todas as invasoras. E esse vaso está pronto para retornar para o lugar dele. E a gente vai fazer o mesmo processo nessa outra muda, onde a gente tem uma invasora rasteira. Vamos tirar todas as invasoras, de preferência com o máximo de raiz que a gente conseguir, para que ela demore mais tempo para ser invadida novamente. E assim essas mudas estão prontas para voltar ao seu local no canteiro de espera. Agora nós vamos fazer então um procedimento da correção do tutor de uma planta que a gente vê visivelmente que não está fazendo a função, e vamos aproveitar para fazer uma desbrota dos brotos que não são desejados nessa muda e que estão de alguma forma
captando energia que poderia estar sendo aplicada diretamente na área que a gente precisa, que é a copa e as raízes. E já vamos renovar o amarrio, onde a gente pode perceber de alguma forma que já está havendo um processo que a gente chama de anelamento, que é quando a planta começa a crescer e o objeto que está prendendo ela ao tutor cria um calo, né, nesse local, e a planta tende a envolver esse material. E isso traz um problema irreversível para a qualidade futura dessa planta enquanto árvore. Nós vamos começar o processo então liberando a planta do tutor que ela encontra amarrada. A gente pode já tirar o tutor do lugar para ter mais espaço para trabalhar. Então nós vamos eliminar os brotos, que é só um corte com a ferramenta limpa, bem amolada. Você vai eliminando todos os brotinhos ao redor dela, sem machucar a árvore em si. Vamos trazer o tutor novamente do lado oposto da onde ela pende, colocá-los fora da região do torrão original, onde foi plantado aqui dentro, e vamos proceder o amarrio, puxando a árvore até a posição desejada, fazendo um nó que a gente chama de 8 e vamos amarrar. Só que aqui o meu amarrio ficou curto, eu vou emendar mais uma, a gente pode dar um nó cego, dobrei o tamanho do meu amarrio. O 8 se caracteriza em cruzar as linhas antes do tutor, puxo a árvore para o local e aqui procedo a amarração final. O importante do uso dessa técnica de amarrar é justamente criar um espaço em que a árvore tenha uma liberdade, um movimento e pode estar se desenvolvendo. Conforme ela for desenvolvendo, ela ainda tem um espaço para que isso ocorra sem prejudicar o seu tronco. No local onde havia o tutor antigo, vai ficar um buraco que deve ser preenchido com um substrato. E no caso eu vou pegar um pouco aqui que eu já tenho e vou colocar no local até preencher esse buraco, para que não fique uma passagem, um vazio na área de enraizamento dessa planta. Feito isso, faz-se a limpeza, aproveita, faz-se a limpeza do torrão. E a gente pode também, nesse caso, complementar por cima do substrato com a matéria orgânica, que no caso aqui nós estamos usando a bagana, que pode ser a bagana ou a palha de arroz curtida ou o composto, para ajudar a manter a umidade nesse recipiente. Então nós vamos aproveitar aqui um exemplo do anelamento causado por um fitilho que passou do tempo de ser trocado e o dano que ele vai causar na árvore em si. Então nós temos aqui já um amarrio novo aqui em cima. Abaixo nós temos o resto que era um arame onde existia a identificação dessa árvore, a identificação já caiu, o arame permanece. Então nós vamos tirar o arame, que já devia ter sido retirado, e vamos ver que ele deixou uma cicatriz na árvore. Você pode perceber em todo o redor do galho do tronco principal dessa árvore, nós temos aqui o que a gente chama de anelamento, e que dificilmente vai ser corrigido. Ainda nesse caso, ainda dá tempo, esse tronco ainda vai se desenvolver bastante, o cerne dele, e essa cicatriz vai tender a desaparecer daqui a alguns anos.
Mais abaixo nós temos de novo o anelamento, um anelamento também suave, porém já estava se tornando bastante incisivo no tronco da planta. E isso ocorre quando a gente usa materiais como o arame, que demoram para se decompor, e não é feita a manutenção ao tempo exato, acompanhando o desenvolvimento do tronco da árvore, causando esse dano que futuramente pode até vir a ter a perda dessa árvore como uma muda num padrão para a gente poder usar no plantio de um jardim. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre o sistema de irrigação que nós estamos utilizando para poder tirar o máximo proveito da mão de obra. Nós instalamos aqui uma irrigação por gotejamento, onde nós temos a linha principal que alimenta os ramais, e nesses ramais cada um deles tem um aspersor, um microaspersor, e que a gente tem a vazão desse aspersor. E aqui no caso nós vamos deixar essa linha ligada a 3 minutos para obter 1 litro. Então ela vai ficar ligada em torno de 9 minutos por dia para poder irrigar e suprir essas árvores da necessidade de água delas.